e uma canção sempre ecoava na minha mente. E ela ainda não saiu. Eu não tenho, assim, essa alta capacidade de louvar ao Senhor com muita afinação. Então, eu já conectei aqui o Bluetooth. Vou colocar aqui a canção. Antes, peço aos irmãos que abram no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Enquanto você vai procurando, quando for achando, você já vai meditando também na canção que nós vamos ouvir. Aumentei o volume, aumentei. Algo muito pesado de se pedir, um coração igual ao de Deus. Recentemente, esses dias não, já lá pelo meio do ano, tivemos uma programação dos jovens da quarta-feira. E em meio à conversa, a temática apresentada foi direcionado pelo Espírito Santo a dizer algo muito importante para o cristão. A temática era a convivência entre irmãos, e uma das coisas que veio para ser mencionado foi que uma das formas de você vencer as ações malignas que geram contenda, que geram dificuldade, é trazer à memória o que mais de valor se ele não tem. Eu não me recordo se eu já mencionei isso em alguma vez quando eu vim aqui, mas que o Espírito Santo me direcionava a dizer é o que ele já me dizia antes. João, você vai amar seu irmão quando as qualidades dele superarem os defeitos. Quando alguém vier até você apresentando demandas de problemas, situações difíceis que o irmão gerou, que teve com o irmão, você, quando vier até você dizer, mas sem ele tal coisa não acontece. Mas se ele não tiver, tal coisa não anda. Então, que nós possamos compreender isso, e não somente compreender, mas comprar. Vamos aprender a amar como nosso Deus ama, quando olharmos como nosso Deus olha. Se Deus permitiu que você tivesse esse irmão ou essa irmã, é porque Ele tem, Deus vê algo importante nele. E nós possamos ter, nesses momentos, os olhos do nosso Deus. Não somente para nós mesmos, mas para nossos irmãos. Eclesiastes 3, um texto bastante conhecido. A ênfase é no verso 6, mas nós vamos ler do 1 ao 8 e não fecha a Bíblia, nós vamos caminhar um pouco na palavra para desenvolver o entendimento. A temática é muito clara e direta. Ciclos que se encerram. Ciclos que terminam, ou o Deus que encerra ciclos, ou o Deus que termina ciclos, como você achar melhor compreender. Mas se trata de algo que não vai continuar, que precisa ter um fim, que precisa ter um ponto final nas nossas vidas, se queremos ser de fato cristãos. Primeiramente, nós vamos contextualizar o entendimento, que há um tempo para tudo. E é o que nós vamos ver aqui em Eclesiastes 3, versículo 1 ao 8, que diz o seguinte: para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Um tempo para nascer, um tempo para morrer. Um tempo para plantar, um tempo para arrancar o que se plantou. Um tempo para matar e um tempo para curar. Um tempo para destruir e um tempo para construir. Um tempo para chorar e um tempo para rir. Um tempo para plantear e um tempo para dançar. Um tempo para espalhar pedras e um tempo para ajuntar pedras. Um tempo para abraçar e um tempo para evitar e abraçar. Um tempo para adquirir e um tempo para perder. Um tempo para guardar e um tempo para lançar fora. A ênfase é no 6 e nós continuamos lendo o 7. Um tempo para rasgar e um tempo para costurar. Um tempo para manter em silêncio e um tempo para falar. Um tempo para amar e um tempo para odiar. Um tempo para guerrear e um tempo de ter paz.
é interessante porque o ensinamento que o escritor deixa muito claro nesta palavra é justamente a noção de que existe início e um fim. Existe um momento de ter ação e existe um momento de aquietar, silenciar, parar. Existe um momento de agir com afeto e existe um momento de ser um pouco mais duro e talvez incisivo. Mas tudo tem um tempo. Tudo tem uma noção de ação e de quietude, de não fazer. Cabe a cada um de nós buscarmos a Deus discernimento. Não é conforme nós queremos, não é conforme nós achamos que devemos fazer, mas sim como o nosso Deus nos direciona. Não adianta eu querer apresentar a esta igreja uma noção de independência de Deus, porque isso não existe. O cristão que não depende de Deus, que é independente de Deus, ele não vive bem, ele não é cristão. O cristão que não segue, arrisca ou busca diariamente envolver Deus na sua vida e ele sabe que a vida dele deve ser guiada. O que não faz isso não depende. O que faz demonstra a dependência do Senhor. E nós possamos compreender isso com muita clareza, com muita verdade e responsabilidade. João Pedro, por que responsabilidade? Porque a vida cristã, ela precisa ter responsabilidade. Nós não podemos ser cristãos de qualquer forma. Nós não podemos ser cristãos de qualquer jeito. Isso é muito claro. Quando ele diz que é um tempo de parar, tempo de destruir, tempo para plantear, é porque haverão situações onde de fato vai ocorrer esses contextos. Nós não devemos nos desesperar porque existem esses contextos, mas sim compreender e nos mantermos firmes para vencer toda e qualquer situação diante de Deus, em temor a Deus. A vida cristã não deve ser vivida de qualquer forma e o nosso Deus não quer ter um contexto vago na nossa vida. Ele quer preencher a nossa vida por completo. Agora, Ele não vai de forma alguma nos forçar a isso. Deus não vai forçar você a viver o que Ele tem de melhor para você. Pelo contrário, se você não der o primeiro passo, você não está dando liberdade ao Senhor. A palavra fala muito claramente em Tiago: achegai-vos a mim e eu se achegarei a vós. O primeiro passo é nosso, é meu e é seu. Se nós não buscarmos a Ele, dificilmente vamos ter uma vida, uma caminhada, uma noção de cristianismo, de seguidor de Cristo, de seguidor de Jesus verdadeiro. Por quê? Porque não estamos tendo contato, não estamos tendo ação e convivência, intimidade com Deus e dizemos servir. Isso é muito importante e muito sério. O contexto de vida cristã não deve ser vivido de qualquer forma. E existem trechos bíblicos que relatam muito claramente a noção de encerramento de ciclos. Por exemplo, no Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, nós vamos ver uma situação clara de encerramento de ciclos. De ciclo, melhor dizendo. Êxodo capítulo 14. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Vamos juntos. João, você tem um fundo aí, viu? Depois de volume. Você está conectando ainda, mas... Êxodo 14. Amém? E diz 14, verso 13. Não precisa sair recarregar um pouquinho nesses textos. Os israelitas atravessam o Mar Vermelho, é epígrafe do texto, e
fala o seguinte, Êxodo 14. Se eu falei errado, me perdoe em algum momento. É a emoção de estar aqui. Mas não somos regidos pela emoção, né? Somos regidos pelo Espírito Santo. Êxodo 14, verso 13, que diz o seguinte: Moisés disse ao povo: Não temas, aquietai-vos, vede a salvação do Senhor. Ele hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vós e tereis a vossa paz. Esse trecho, como vocês podem ver, é justamente a situação onde o povo passa os 400 anos, clama ao Senhor depois desses 400 anos, e Deus vem envia Moisés, Arão, e eles estão saindo do Egito em frente ao Mar Vermelho. O ciclo, ele se encerra não aqui. O ciclo, ele não se encerra exatamente, ou melhor, o processo do encerramento do ciclo, deixa eu explicar melhor. O processo de encerramento de ciclo não começa na evasão pelo Mar Vermelho, começa no clamor. Quando o povo, cansado da opressão do Egito, compreendendo que não é mais para ser escravo e sim livre, eles fazem o que já deviam ter feito há muito tempo. Eles clamam ao Senhor. Em meio aos clamores, Deus ouve o seu povo. Ao ouvir o seu povo, ele levanta Moisés e Arão. Tem todo aquele processo para salvar o povo do Egito, para que aconteça a saída do povo do Egito. O ponto de entendimento é esse: para que haja um encerramento de ciclo, vai haver sempre um processo de clamor, um processo de busca a Deus, para que o ciclo acabe, o ciclo se funda. Se você está precisando encerrar ciclo de pecado, ciclo de libertação, esse ciclo só vai se encerrar se você de fato estiver disposto a clamar ao Senhor, a se apresentar diante dele, não somente uma vez, não somente no dia como o Senhor, mas está disposto a passar um período. Porque se nós formos ler a palavra, ela vai dar um entendimento muito claro que eles não oraram uma noite, eles não clamaram uma só vez e eles não foram respondidos no dia seguinte. Não, eles clamaram. Houve um período de tempo para que a resposta do clamor por liberdade acontecesse. Nós não podemos, a igreja do Senhor não pode se apegar a um conceito que o mundo tem de velocidade. O nosso Deus, ele valoriza o processo, porque é no processo que nós vamos conquistar, adquirir e desenvolver intimidade com ele. Se o povo não clamasse, não seriam ouvidos, mas é pelo clamor que a intimidade é gerada. E entenda uma coisa, é o clamor e a intimidade gerada no clamor que vai lhe dar noção e principalmente experiências espirituais. E eu não estou falando apenas de falar em línguas, eu não estou falando apenas de curas e milagres, mas de transformação. A canção que nós ouvimos fala sobre isso. E é claro, eu não desvalorizo e digo que não é importante, é sim, dons espirituais, execução de dons, mas a maior forma de ação de Deus na sua vida vai ser a transformação que vai acontecer quando você se entregar completamente a Ele. O maior dom espiritual que nós podemos desenvolver, repito, não desmerecendo ou desvalorizando os outros, mas é a transformação que Deus quer realizar nas nossas vidas. E não existe outro momento oportuno do que o último culto do ano, talvez. Hoje o último culto do
novos e novos nesse novo ano. Agora cabe a cada um de nós. João, eu quero. Esse ano 2016 vai ser diferente. Então comece com certo. Esse pensamento é bom, mas não apegue-se a esse pensamento, se apegue ao Deus que você serve. Clame a Ele: Senhor, me ajude a ser diferente. Senhor, que no ano 2016 eu seja mais temente ao Senhor, que eu seja transformado, que o Senhor tenha liberdade de me batizar, em me renovar, em me encher, em transformar a minha vida por completo, para eu ser mais cristão do que eu sou hoje. Comece com o clamor. Comece clamando. Desenvolva um processo de intimidade para que aconteça algo sobrenatural. E é interessante. Perceba uma coisa. O povo do Egito, ele se esqueceu rapidamente do que Deus fez na saída. A coluna de fogo, a coluna de nuvens e o mar vermelho. Mas nós estamos falando até hoje. Nós lembramos até hoje. Então o que Deus vai fazer quando você mudar a sua vida, clamar a Ele, se apresentar diante dEle, vai ser testemunho de fé para outras pessoas. Para quem vive, talvez se torne um acontecimento, mas para quem vai ouvir, vai ser o start, vai ser o ponto de: meu Deus, que incrível! Que incrível! Eu posso ver isso também. Apenas eu clamar ao Senhor, eu clamar a esse Deus que pode todas as coisas. Seguindo no mesmo verso, no mesmo capítulo, melhor dizendo, o verso 22, o verso 21, que fala o seguinte: e Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez o mar voltar por meio de um forte vento oriental durante toda aquela noite, e fez o mar secar, fez do mar terra seca, e as águas foram divididas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar sobre terra seca, e as águas eram para eles um muro à sua direita e à sua esquerda. Fazendo menção do que eu acabei de falar, uma coisa sobrenatural. Quando você entender que o processo começa no clamor, o processo começa na intimidade. João, mas na igreja, incrível, ótimo, que bom, mas como é que está o seu particular? Do que adianta nós sermos fervorosos, intensos neste ambiente, que é um ambiente propício, e não é que está exatamente errado, mas entenda, você deve brilhar aqui o que você cultiva no seu secreto. É o seu secreto, é o seu momento com Deus, é a sua intimidade com Deus que vai gerar combustão para que você tenha noções mais intensas, porque esse lugar é de culto, é de adoração íntegra com Deus. A sua vida espiritual não subsiste se não houver vida devocional. A sua vida espiritual não subsiste com um culto por domingo. E eu não estou falando, criterizando e dizendo que você tem que estar aqui toda semana. Bom era todas as programações de oração à leitura bíblica. Seria muito bom se estivéssemos juntos. Mas, de fato e de verdade, não posso negar que o que vai gerar intimidade com Deus vai ser o seu secreto. Porque foi o próprio Cristo que direcionou a isso. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. João, mas nos conjuntos, o negócio é incrível. João, na oração do meio-dia, incrível, certo? Mas o seu momento com o seu Pai, o seu momento com Deus, cadê? Nós precisamos, é uma necessidade, intimidade. O processo começa com intimidade. É na intimidade que nós vamos conhecer o nosso Deus e vamos conhecer a voz dele. Sabe por quê? O processo do devocional é tão importante, porque quando estamos aqui
muitas vozes são ecoadas. E eu não estou desmerecendo, nem desvalorizando, e nem gerando qualquer noção de desconfiança desse altar, que é sério, e pessoas aqui, não é pessoas aqui para brincar. Mas nós só vamos de fato reconhecer a voz de Deus quando ouvimos ela em secreto, quando não houver nenhuma outra voz. Por isso, fechar a porta, para quando qualquer outra voz que se faça ser pastor, não, você não ouça, mas a voz dele sim. O secreto não serve para que haja solidão, mas sim para que haja seletividade. Quanto mais seleto for o seu senso, mais audível vai ser a voz de Deus. E quando alguém estiver em algum lugar, seja aqui ou em qualquer lugar, você vai dizer: não, esse não é o meu Deus, esse não é o meu pastor. Compreendamos isso. Por isso o devocional, por isso a intimidade é tão importante, para que conheçamos a voz do nosso Deus. Misericórdia, Jesus. Sangue de Cristo. Ei, você joga alguma coisa na minha cabeça, eu não me alongar muito. Pelo amor de Deus. Verso 26 ao 28. Moisés recebe uma ordenância. O Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre as suas carruagens, sobre os seus cavaleiros. E Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar voltou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram contra ele. E o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, e as águas retornaram e cobriram as carruagens e os cavaleiros, e todo o exército de Faraó entrou no mar depois deles, e não restou nenhum deles. É interessante o que acontece. Nós podemos imaginar e idealizar, tem até novela que fala isso, mas percebam uma coisa: no processo do fechamento do ciclo, no processo onde necessariamente iria se encerrar ou iria iniciar as ações de encerramento do ciclo de escravidão, há uma noção clara que vem do próprio Deus. João, qual é? Direcionamento. Perceba o que Deus fala com Moisés no verso 21. Não é no verso 21, é no verso 15. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que avancem, mas tu levanta o teu cajado e estende a tua mão sobre o mar, divide-o, e os filhos de Israel irão por solo seco pelo meio do mar. Deus dá uma direção a Moisés. Moisés prontamente cumpre a direção e acontece o que Deus fala. O povo passa, aquela multidão. Moisés só vai embora? Não. Antes de se encerrar o ciclo, Deus dá mais um direcionamento. Verso 26. E o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas venham novamente sobre os egípcios, sobre suas carruagens e sobre seus cavaleiros. Um direcionamento para abrir o mar e o direcionamento para fechar o mar. O que é claro, Deus sempre vai dar uma direção. Cabe a cada um de nós, pela intimidade que temos, dar-nos ouvido à direção e lutar. Cabe a cada um de nós estarmos atentos, porque Deus não chama a atenção de Moisés. Moisés está atento e Deus fala: agora fecha, não deixa aberto não, fecha, para que haja o cumprimento completo da liberdade, para que os cavaleiros não avancem e continuem matando vocês. Vai lá e fecha. João, ok, compreendi. Entenda mais claramente o direcionamento. Deus sempre vai dar um direcionamento. Por quê? Porque isso faz parte da intimidade. O grande problema
é o elefante na sala. Nós, muitas das vezes, não temos intimidade com Ele. Nós possamos aprender e corrigir. Todos nós. O Egito representa o passado da escravidão. Deus não apenas liberta, Ele impede o retorno. O mar não era destino, era passagem. O que Deus fecha, Ele fecha para proteger o futuro. E aí vem: o que Deus afogou no mar não pode continuar perseguindo. Então preste bem atenção. É tempo de encerrar ciclos. Não só porque estamos no fim do ano, mas porque Cristo está às portas. Não é só porque o ano se encerra daqui a alguns dias. É porque o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Salvador, está vindo nos buscar. E os ciclos de pecado, de vícios, de hábitos secretos, de relações que afastam de Deus, seriam encerrados. Cabe a cada um de nós. É uma escolha nossa. Talvez o que eu esteja dizendo esteja muito pesado, mas meus irmãos, compreenda que se Deus está corrigindo, puxando a orelha, dando tapinha, é porque Ele ama cada um de nós. O Pai só corrige ao Filho que ama. Se nós não estamos sendo corrigidos, é porque nem filhos somos. Compreendamos isso. Salmo 32. Salmo 32. Misericórdia. Meus irmãos, já são 7h48. Misericórdia. Eu tenho medo. Arrebota. Louvado seja Deus. Salmo 32. Um ponto importantíssimo é este. Salmo 32, verso 3 ao 5. Quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram. Salmo 32, verso 3. Quando mantive o silêncio, meus ossos envelheceram, por meio do meu bramido, por todo o dia. Pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim. O meu orvalho era transformado em seca de verão. Eu reconheço o meu pecado diante de ti, e minha iniquidade eu não escondi. E disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. O salmista Davi nos ensina novamente como a intimidade é perfeita. Porque o confessar de pecado só acontece com intimidade. Normalmente, aliás, não é que é normal, mas o comum, o automático é o pecado nos afastar de Deus. Quando nos achegamos a Ele em intimidade, em busca e confessamos, encontramos misericórdia. Para que haja encerramento de ciclos, é necessário que haja arrependimento de pecados, porque é o arrependimento que vai quebrar os ciclos. O pecado cresce no silêncio e enfraquece a alma. A confissão não afasta de Deus, a confissão restaura a comunhão e encerra o ciclo do erro. O pecado morre quando é trazido à luz. Quando você se aproxima do Senhor e o brilho dele impacta você, ao confessar o pecado, ao colocar diante dele tudo que você tem feito, tudo que você sofre, padece, sente e brama, como um ser que anseia por das águas, você encontra misericórdia, encontra perdão. Porque Ele é desejoso dessa intimidade que gera perdão. Seguindo para o próximo texto, João 8:10.
capítulo 8, versículo 10. João 8, Evangelho de João, capítulo 8, verso 10. Vou correr aqui. João 8, 10 diz o seguinte: tendo Jesus se levantado e não vendo ninguém senão uma mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Nenhum homem te condenou? Ela disse: nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. João, que lindo! Ele não nos condena. É verdade. É verdade. Mas ele também não abre margem para uma continuidade de pecado. Olha o que ele diz. É lindo. Nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Ah, mas João, ele não me condenou. Mas ele não aceita seus pecados. João Pedro, como assim? Ele é perfeito. E se não for dito isso com muita clareza, nós vamos começar a banalizar a vida com Cristo, achando que qualquer coisa é aceitável, sendo que não. O nosso Deus é um Deus perfeito, e é importante que compreendamos que nós devemos buscar, nós devemos pleitear, nós devemos desejar essa perfeição. Mas João Pedro, eu nunca vou conseguir. Mas quem disse que você tem que parar de tentar? Cristo já nos afirma que vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele já nos alerta que no mundo tereis aflições. Por que você acha que ele existe? Para que nós continuemos firmes junto dele cada dia, em meio às aflições. Vamos continuar. Mas João Pedro é difícil? Pois é, clame a ele. Mas João é complicado? Pois é, clame a ele. Ele disse que estaria com você. Aleluia. Sabe o que é isso? Quando ele fala que estará conosco, intimidade. Para encerrar ciclos. Não vamos perder as noções que Cristo nos diz na sua palavra. Jesus não normaliza o pecado. Ele não condena. A graça verdadeira gera transformação. Vá e não peques mais. Perdão sem transformação mantém o ciclo. Graça verdadeira encerra. Ponto final. Salmo 25. Para irmos para o encerramento. Em nome de Jesus. Verso 14. Salmos 25, verso 14. Amém? Salmos 25, verso 14, que diz o seguinte: o segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará seu pacto. Nelson, como é que está a sua tradução aí? O verso 20, o verso 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança perfeita. Era esse termo que eu estava procurando. Perceba que o temor a Deus, os que confiam os seus segredos aos que o Senhor confia os seus segredos aos que o temem. O temor ao Senhor vai nos levar a conhecer mais e mais dele. E esse temor vai nos levar a conhecer a aliança entre conosco. É pacto. O contrário. João Pedro, como assim? Aliança, pacto? Cristo. Cristo é o pacto. Como assim, João Pedro? Quando Cristo morre por cada um de nós.
Ele vai nos apresentar, nos purificar diante de Deus. Nós somos levados a conhecer a Cristo quando temos intimidade com Deus. Mas eu já conheço a Cristo. Eu estou falando de profundidade. E conhecer a Ele profundamente e saber, de entender cada vez mais de Cristo em nossas vidas. O fim do pecado é o começo da intimidade. É um fato. Quando nós... é uma coisa automática. Só se... aliás, não tem outra forma. Quando você cria intimidade com Deus, automaticamente o pecado se torna cada vez mais distante, menos desejoso. O grande problema é que nós não buscamos a intimidade. Por fim, Romanos 6, verso 11. Romanos 6, verso 11. Deus não tira da nossa vida para deixar um vazio. Ele chama para perto. O novo ciclo se constrói com a palavra, a oração, comunhão, a vida no altar de Deus. Romanos capítulo 6, verso 11. Eu recebo. Glória a Deus. Vamos cansar. Romanos 6, 11. Amém? Amém. Que diz o seguinte: assim também vós considerai-vos mortos de fato para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes aos seus próprios desejos, em seus desejos. Nem tampouco apresentei vossos membros instrumentos de injustiça ao pecado, mas apresentai-vos a Deus como os que são vivos dentre os mortos. Vivos dentre os mortos. Misericórdia. E os vossos membros como instrumento da justiça de Deus, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Perceba que é uma questão de intimidade. Eu citei aqui o motivo de encerrar ciclos não é apenas pelo fim do ano, mas porque Cristo está às portas, é verdade. Mas isso não anula a noção que estamos em uma transição de um ano para o outro. Então se torna oportuno reavaliar, analisar e mudar a estratégia, mudar de pensamento e mudar de atitude. Hoje é dia de encerrar o que precisa morrer e iniciar um novo padrão de vida com Deus. Onde o pecado reinava, agora reina a graça de Deus. Só para lembrar, Deus governa em tempos e encerra ciclos. Deus encerra ciclos de escravidão. O arrependimento quebra ciclos de pecado. E Deus inicia ciclos de intimidade. Vamos nos permitir viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas e desfrutar do que Ele tem para nós. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Deus que aprove o seu coração em nome de Jesus.